Bem-vindo, Device Creator, escovador de bytes! Se você está acompanhando a nossa playlist de organização de computadores, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre organização de computadores, você lembra que nós deixamos um exercíciozinho para vocês, que seria montar o SRLET com sinal de permissão ou com sinal de enable. Então eu expliquei essa teoria toda para vocês aqui na aula anterior. Então se você não viu a aula anterior, volta uma casinha, assista a aula anterior antes de assistir essa aula aqui, porque a aula anterior nós explicamos toda essa teoria sobre o SRLET e o SRLET com sinal de permissão ou sinal de enable. E aí no final da última aula eu deixei para vocês essa missão, esse exercício de casa, de construir esse circuito, você aí, escovador de bytes, tentar construir o circuito para ver se vocês conseguiam chegar na mesma lógica que eu. Hoje nós vamos pegar essa teoria que nós vimos na última aula e vamos efetivamente construir o circuito, que é esse circuitinho aqui, está na minha mão. Então hoje nós vamos montar esse circuitinho juntos e vamos discutir sobre o SRLET com sinal de enable. Então, se você está interessado em entender como um computador funciona, vem comigo, que hoje nós vamos continuar nos nossos circuitos básicos para registradores e vamos montar o circuito do SRLET com enable. Então, meu amigo escovador de bytes, vocês lembram que nós desenhamos esse circuito todo na aula passada? E vocês lembram que uma das perguntas que eu deixei no ar é que se nós vamos precisar de duas portas AND no nosso circuito aqui, qual é o chip que nós usaríamos? Eu pedi, inclusive, para vocês darem uma olhada na aula de lógica TTL, né, Transistor to Transistor Logic, para vocês poderem olhar lá e ver qual era o chip que tinha duas portas AND para a gente usar. Então, se você foi um escovador de bytes sagaz, você descobriu que o chip que nós tínhamos que usar era esse aqui, o 74HC08, que é o chip que tem 4 portas de duas entradas AND. Então esse cara aqui vai ser um dos caras que nós vamos usar na nossa montagem de hoje. O segundo cara que nós vamos usar na montagem da aula de hoje é o SN54HC2, que é 4 portas, só que dessa vez, ao invés de serem portas AND, são portas NOR, porque nós temos que montar o SRLET. Lembrando a vocês que nesse desenho aqui, essa aqui é a forma reduzida de desenhar o SRLET. E vocês lembram que nas aulas passadas, nós fizemos o SRLET. Nós fizemos ele aqui, né? Então o 7reset-LET, que é todo esse circuito aqui, foi reduzido para esse circuito aqui. E aí nós chegamos aqui à nossa montagem, que é esse circuito. Inclusive, pessoal, para melhorar aqui a nossa visualização, eu comprei esses jumperzinhos aqui, esses jumpers de fio rígido, que são muito melhores para visualizar. E eu vou tentar usar sempre que possível os jumpers rígidos para que vocês tenham uma visualização muito melhor da placa, para evitar o macarrão, fique baixo, fique macarrone. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a ver a nossa montagem. Vocês lembram que no nosso desenho do nosso circuito, nós temos 3 botões, certo? Vou até botar o circuito aqui. Só assim a gente acompanha em conjunto com o circuito. Então vamos lá. Nós temos 3 botões. Nós temos um botão aqui que é o botão de Enable, que é o botão que vai permitir ou não a troca do LED. Nós temos o botão que reseta o LED. E nós temos o botão que seta o LED. Esses botões, obviamente, eles têm que estar ligados de acordo com todas as aulas anteriores, como a gente já falou nas aulas anteriores. Então aqui uma parte do botão fica ligado no 5 volts, outra parte fica ligada aqui no ground usando um resistor. Esses resistores estão aí na descrição do vídeo, mas eu acredito que são 330 ohms. E aqui eu pus um botão maior, esse botão tem um profile maior, para que você saiba que esse botão aqui é o botão do Enable, e um botão para o Set e um botão para o Reset. Ok? Ok. Dito isso, a saída do botão do Enable, ela tem que estar ligada nas portas AND, seguindo aqui o nosso circuito. Ó. O Enable ele entra na segunda entrada do Reset
e na primeira entrada do reset. E essa montagem está representada nesses dois fios cinzas aqui. Então aqui, ó, se você olhar, a pinagem da porta end é esse cara aqui, certo? Então, nós temos uma entrada, uma saída, uma entrada A, uma entrada B e uma saída. Então aqui o fio cinza ele vai em uma das entradas aqui para fazer o set e vai em uma das entradas aqui para fazer o reset. Então ele está entrando aqui no pino 2 do 74HC08 e esse fio aqui está entrando no pino 1, 2, 3, 4, 5, no pino 5 do 74HC08. Então isso aqui garante que o meu enable vai entrar nos lugares certos. Agora aqui, ó, a saída do set vai ser outra entrada. Ou seja, se eu olhar aqui o circuito de novo, olha lá. Nós temos uma entrada que é o reset, que é esse botão aqui, ou seja, esse botão aqui vai ser o reset, ligada na entrada 1. E nós temos o sinal do enable ligado na entrada 2. Esse botão aqui vai ser o set. Então nós temos aqui a entrada dele, do botão, vindo aqui nesta entrada, aqui. E nós temos o sinal do enable entrando aqui, certo? Certo. E agora, ó, essas duas saídas, elas são o set e o reset do nosso queridíssimo SRLET, que a gente já sabe montar, que a gente já montou na última aula. Então aqui vai ser o reset e o set do nosso SRLET, que nós montamos aqui. E essas duas entradas são esses dois jumpers maiores amarelos aqui. Então você pode ver que a saída da porta end do reset está vindo para cá. E a saída da porta end do set está vindo para cá. Certo? Certo. Lembrando aqui, ó, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Esse cara aqui é o HC02. E olha só que interessante, se eu botar o HC02 junto com o nosso queridíssimo HC08, você vai ver o seguinte, ó. Essas são as pinagens. Essa é a pinagem do 02 e essa é a pinagem do nosso queridíssimo 08. No 08, a gente tem entrada, entrada, saída. Mas no 02, a gente tem saída, entrada, entrada. Como esse cara aqui é o NOR gate que nós estamos usando, essa pinagem aqui é invertida com relação a essa pinagem aqui. Então, se você estiver tendo problemas aí na hora de debugar o seu circuito, presta muita atenção na hora de fazer essas ligações, porque os chips são diferentes. Um começa com a saída e vem as duas entradas, o outro começa com as duas entradas e tem uma saída. Isso aqui é um ponto de atenção para vocês, tá, pessoal? Então vamos continuar nossa montagem aqui. Nós já sabemos aqui, esse cara aqui é a nossa porta NOR. Tá aqui. Então, nós temos que plugar os nossos LEDs nas saídas. As saídas nesse cara são o pino 1 e o pino 4. Então, esse LED está ligado no pino 1, esse LED está ligado no pino 4. Lembrando que catodo ligado na saída, anodo ligado no ground, certo? E aqui, ó, o que a gente está fazendo? Aqui, nesses dois
nesses dois fios cruzados aqui, ó, o laranja e o verdinho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a saída de uma porta, que nesse caso é o pino 4, e ligando com a segunda entrada dessa porta, que no caso é o pino 3. E aqui nós estamos ligando a saída dessa porta, que nesse caso é o pino 1, e ligando com uma entrada dessa porta, que nesse caso é o pino 7. É o pino 6, desculpa. Então aqui nós temos as ligações cruzadas. E aí a outra entrada da porta, obviamente, vai ser o sinal de 7, que vai ficar ligado aqui. E o sinal de reset, que vai ficar ligado aqui. Com isso, a gente montou o SR-LET com o Enable, e agora nós vamos testar esse circuito. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo nossa aula de organização? Se a aula está sendo legal para você, não esqueça que aqui embaixo tem o botão Valeu do YouTube, que permite a você, meu amigo escovador de bytes, doar qualquer quantia para o canal. Nós lembramos que nós não temos anunciantes nem patrocinadores no canal, então nós dependemos das contribuições de vocês para fazer um canal melhor, maior e mais bacana. Caso você queira contribuir constantemente com o canal, nós temos os nossos programas de patrocínio. Você pode se tornar um membro no YouTube, clicando no botão Seja Membro, também aqui embaixo no YouTube, ou entrar no Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Lá nós temos a nossa tier de $1, e independente do programa de patrocínio que você escolha, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, vai ganhar o acesso ao nosso FTP exclusivo, com arquivos para você brincar, e obviamente a nosso bate-papo, para bater papo comigo e com os outros escovadores de bytes. Além disso, você também pode comprar um merchandise do canal. Nossa loja parceira fica em thebytecreator.com.br, e lá você pode comprar camiseta, boné, roupinha para o seu pet, caneca e vários outros apetrechos que você queira ir para ser feliz. Não se esqueça também que você pode comprar os nossos Thank You Discs. Se você for um membro do canal, você ganha os Thank You Discs na faixa, mas se você não for membro do canal, você pode ir lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e comprar um dos nossos Thank You Discs na seção de compras. Então vamos embora, que agora nós temos que terminar os nossos circuitinhos lá para a gente tentar fazer o nosso registrador. Vou conectar aqui a porta USB que está ligada à minha fonte de bancada. Vou ligar no circuito aqui e vou ligar a minha maravilhosa fonte de bancada para a gente poder alimentar o circuito. Então vamos ligar aqui, circuito alimentado. Já temos um LED aceso aqui. Agora, amiguinho, olha só como é que ficou bacana esse circuito. Se eu apertar esse botão aqui, não acontece nada. Se eu apertar esse botão aqui, também não acontece nada. O mesmo LED continua aceso. Por quê? Por quê? Porque o nosso botão de permissão não está apertado. Agora vamos apertar aqui o nosso botão de permissão e vamos apertar o botão do set. Olha aí, ele setou. Se eu soltar o botão de permissão, vocês vão ver que não houve troca, ou seja, o LED voltou a funcionar. Nós continuamos tendo uma trava aqui. E aqui o mais interessante, ó, se eu apertar o botão de reset, nada acontece. Porque não é permitido mudar o status dessa memória nesse momento. Nós não temos permissão para fazer isso. Agora, se eu apertar o botão de permissão e apertar o botão do set, olha lá, ele trocou. Por quê? Porque nós demos a permissão, fizemos o set, ele foi. Se eu fizer o reset, a mesma coisa. E ó, o set e o reset só acontecem quando eu permito. Se eu não permitir, não existe troca. E aí, agora vocês estão me perguntando, pô, Mariel, mas você já tinha construído esse circuito com 2 botões. E agora você construiu o mesmo circuito com 3 botões. Por que você fez isso, né? Esse sinal de permissão aqui, ele não precisa necessariamente ser um botão. Esse sinal de permissão pode ser um sinal de clock. E aqui, ó, nesse momento, todas aquelas aulas de clock que a gente ficou falando lá no início vão começar a fazer sentido para você. Porque agora, ao invés de a gente ter um permissionamento dado por um botão,
nós vamos começar a pensar nisso aqui feito de uma outra forma. Então, amigo escovador de bytes, o circuito que nós temos nesse momento agora é esse aqui. É a trava de 7 reset com sinal de permissão. Nós acabamos de montar aqui agora, certo? E agora qual é o próximo passinho de bebê que nós temos que dar para conseguir fazer o nosso registrador? Vocês lembram que quando a gente tentou fazer a primeira vez esse cara aqui, a gente fez essa ideia aqui de cima, de colocar um inversor diretamente ligado lá no nosso 7 reset, e não deu certo, porque a gente não conseguia fazer a trava efetivamente? Pois é, agora que nós temos esse sinal de enable aqui, nós podemos seguir com essa ideia, que era a ideia que a gente queria fazer desde o início, de trazer um inversor e ter um único botão aqui para gerar os dados. E aí, para a gente andar com isso aqui, o nosso próximo circuito, que nós vamos ver agora, é o delete. D vem de dados, data, então é a trava de dados. É esse cara aqui que nós vamos conseguir construir o nosso primeiro, porém muito inútil registrador. Então vamos começar redesenhando aqui do ponto onde a gente parou. Que a gente tinha aqui um setlet, ou seja, a gente tem aqui esse cara que faz que e não que, e ele tem aqui um sinal de reset e um sinal de set, ok? Esse cara aqui, vocês sabem que é esse cara aqui, que vocês sabem que é esse cara aqui, é o set reset let. Até aqui vocês acompanharam tudo. Se você for um escovador de bytes sagaz que está acompanhando a playlist, lembre-se que a organização de computadores é uma sequência, você tem que ir dando passinhos de bebê. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou explicando aqui hoje, volta lá nas aulas iniciais e faça a playlist desde o início. Agora nós temos essa parte aqui do enable. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma porta end e aqui a gente tem outra porta end. A gente sabe que essa saída vem para cá, essa saída vem para cá. E a gente sabe que aqui a gente tem o sinal do enable, que liga aqui. E aqui a gente tem o botão do reset. E aqui a gente tem o botão do set. Até aqui tá tudo bem. E aqui você sabe fazer, porque você é um cara malandro que acompanhou a playlist até agora. E agora, o que eu quero que você faça, amiguinho escovador de bytes, para a próxima aula? Adicionar essa ideia aqui no nosso queridíssimo delete. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter aqui um sinal D, que é o sinal de dados. Esse sinal D vai vir aqui para o set. E aqui, ó, nós vamos ter um inversor que vai vir para o reset. Então agora, nesse cenário aqui, nós vamos voltar para os dois botões. Nós vamos ter um botão aqui, que é o botão do enable. Nós vamos ter um botão aqui, que é o botão de data, que é o botão dos dados. E eu quero que você, escovador de bytes, tente montar esse circuito aqui, lembrando que também nas últimas aulas a gente explicou para vocês esse conceito aqui de usar uma porta NOR como inversor. Você poderia até colocar mais um chip aqui nessa montagem, você poderia colocar uma porta NOT aqui. Só que para que você vai colocar mais um chip aqui, uma porta NOT, se você pode usar uma das portas de NOR que está sobrando aqui, no nosso queridíssimo HC02, para criar um inversor. Então o que eu quero que você faça aí de exercício para a próxima aula? Eu quero que você use o nosso queridíssimo HC02, que é esse cara aqui,
como um inversor, para criar esse inversor aqui, e faça o hook desse circuito aqui, para que você possa criar o seu próximo delete. Lembrando para vocês que o delete também é um outro circuito padrão, consequentemente, ele tem um desenho do delete. O delete, normalmente, ele é um quadradinho, como é o SRLET. Ele também tem uma saída Q e uma saída NOT Q. Só que aqui, ó, ele tem duas entradas. Ele vai receber o pino de dados, que é o D, e o pino de enable. E você já sabe qual é. Então, amigo escovador de bytes, esse aqui é o seu exercício de casa para a próxima aula. Tenta montar esse delete, que na próxima aula eu volto com ele montado aqui e a gente bate, para ver se você foi sagaz, se você está entendendo tudo até agora, e para ver se você conseguiu montar o seu próprio delete. Isso aí, meu amado escovador de bytes. Você já tem tarefinha para casa para fazer para a nossa próxima aula de organização. E só me resta aqui encerrar o vídeo, porque os nossos 20 minutos de hoje já acabaram. E, obviamente, dar aquele amplexo, caloroso, aquele abraço amigo nos nossos parceiros aqui que estão nas laterais do vídeo, que é aquela galerinha maneira que patrocina o canal, que são os nossos amigos que fazem esse canal aqui acontecer. E nunca se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Estamos aí com quantidade de inscritos bem legal. Não se esqueça também de colocar os seus comentários aqui, toda coisa que você acha que os outros escovadores de bytes deveriam fazer, críticas, sugestões, qualquer coisa. Aqui a área de comentários está sempre aberta para vocês. Então, pessoal, um grande beijo. E acima de tudo que eu falei aqui hoje, meu amigo escovador de bytes, seja feliz.